Ok. Olá, pessoal. Sou aluno do Instituto Federal Norte de Minas Gerais. Estou cursando a especialização em Informática na Educação, a disciplina Produção de Material Digital, tendo como professor formador, mediador à distância, o professor Alisson Trindade Fernandes. Vou apresentar para vocês uma aula sobre cartografia básica, aprendendo a linguagem dos mapas. Sou discente, né, Sérgio Pereira dos Reis, e vou ministrar uma aula para alunos do sexto ano do ensino médio, do ensino fundamental 2. A ciência que representa o mundo no papel é uma ciência muito importante, porque desde os primórdios, né, a gente usa os mapas para poder se comunicar e se localizar. A cartografia é um instrumento importantíssimo, né? É uma ciência que estuda a arte de criar mapas. Ela existe há milhares de anos e surgiu da necessidade humana de registrar e comunicar as informações sobre o espaço geográfico, desde mapas desenhados em cavernas até mapas digitais nos dias de hoje. A cartografia evoluiu muito, mas o seu objetivo é permanecer o mesmo: representar a Terra e facilitar a nossa compreensão de mundo. Com ela, ela traz aí a cartografia, que é a ciência da arte para fazer mapas, surgiu da necessidade de registrar o espaço geográfico e evoluiu dos mapas antigos para tecnologias digitais, essencial para navegação, planejamento e conhecimento geográfico, assim como nas imagens trazendo aqui ao lado para vocês. Mapas facilitam a nossa vida diária. Como havia, né, mencionado, os mapas eles nos ajudam a se localizar diante do espaço geográfico. Nele a gente tem elementos muito importantes, como a localização. Por ele a gente consegue fazer o planejamento de viagens. Temos também a orientação, né, geográfica, a compreensão de entender a distribuição de recursos, climas e população. E ele traz também a informação de transmitir a comunicação, transmite as informações espaciais de forma visual. Todo mapa, pessoal, ele precisa ter de componentes básicos. Dentre eles, a gente tem aqui elementos do mapa que são muito importantes para a identificação do contexto, tendo ele o título, a legenda, a projeção, a orientação e a escala. O título informa o assunto ou a região representada. A legenda explica símbolos e cores usadas. A escala mostra a proporção entre o mapa e o tamanho real. A orientação indica pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. E a fonte indica a origem dos dados contidos naquele mapa. O nome que indica o conteúdo. Temos diferentes tipos de mapa, né? O título é o primeiro elemento que observamos em um mapa. Ele nos informa rapidamente sobre qual região ou tema está sendo apresentado. Por exemplo, o mapa político do Brasil, o relevo da América do Sul ou o clima do estado de São Paulo. É um bom título, é claro, objetivo e descritivo, como exemplo abaixo. Traz aí para vocês o mapa político de 2024, a vegetação da Amazônia e a divisão regional do Brasil com fontes do IBGE. Decifrando os símbolos do mapa, a gente também traz diferentes simbologias no mapa, que é um elemento muito importante. Dentre eles, a gente tem as cores que são representadas naquele mapa, que pode ser apresentado aqui, como está para vocês. O azul, né, representa a água, o verde a vegetação e a cor marrom é o relevo. Temos a simbologia que traz aí por si a estrela representa a capital, o círculo cidades e a linha a estrada. Temos também como padrões o pontilhado que pode ser representado por fronteiras, o tracejado é o limite estadual e o diagonal áreas espaciais. É um é um conceito, né, de você pontuar dentro do mapa a simbologia e diferentes tipos de simbologia. A relação entre o mapa e a realidade, vale lembrar que a gente está falando aqui que é um desenho projetado num papel e que você vai ter ali diferentes tipos de escala, né? Nós temos a escala numérica, nós temos a escala gráfica, escala grande, escala pequena, e essa escala ela vai trazer o quanto é de representação que está ali do tamanho real. Então, é a redução desse, dessa escala ou aumento dessa escala que vai trazer aí o nível de detalhamento dentro desse mapa.
encontrando o norte e as direções. Todo mapa, pessoal, ele traz para a gente informações importantes sobre direções, né? Então, nós temos aqui que a orientação ela indica para os pontos cardeais do mapa, sendo o norte geralmente apresentado na parte por uma seta ou uma rosa dos ventos, na parte superior do mapa. É, todos os pontos cardeais são fundamentais para que a indicação que estamos olhando. Então, nós temos o norte, que indica o Polo Norte, o sul, que indica o Polo Sul, o leste, onde o Sol nasce, e o oeste, onde o Sol se põe, conforme apresentações aqui da figura ao lado, que traz para a gente aqui os elementos dos pontos cardeais. Temos também representado relevos e elementos naturais, como mapas temáticos e mapas geopolíticos, né? Que também traz observações bem específicas, como o verde, terras baixas, o marrom, montanhas, o amarelo, planaltos, e o azul, a água. Então, esse mapa, ele tem a função, né, o mapa físico, ele representa características naturais da superfície terrestre, como montanhas, planícies, rios, lagos e oceanos. Mostrando as fronteiras e as divisões territoriais, temos também que o mapa político ele representa divisões criadas pelo ser humano, como países, estados, municípios e suas fronteiras, entre capitais, cidades importantes e limites territoriais. É, cada unidade geopolítica, né, ela traz ali país ou estado, geralmente aparece com uma cor diferente. As divisões administrativas e políticas, né, fronteiras, capitais e cidades, cores de diferenciais de territórios e estudos geopolíticos. Focando em um tema específico. O mapa temático ele representa um tema específico de clima, população, economia, vegetação ou qualquer outro fenômeno geográfico e ele é criado para destacar uma informação particular ou facilitar a análise, né? Por exemplo, o mapa de densidade populacional, onde mostra há mais ou menos pessoas vivendo. Um mapa climático, onde mostra diferentes zonas de clima, como o mapa de característica, foca em um único tema ou fenômeno. Pode representar clima, população, economia e vegetação, usa-se cores e símbolos e padrões específicos para o tema e facilita a análise da comparação dos dados geográficos. O exemplo é o mapa do clima do Brasil, densidade demográfica e o mapa das atividades econômicas. Agora, você conhece a linguagem dos mapas? Nesta aula, podemos aprender que a cartografia é a ciência para criar mapas, conhecer elementos essenciais. Todo o mapa deve ter descobrido os principais tipos de mapa, né? Como esse conhecimento, você estará preparado para interpretar mapas e compreender melhor o mundo ao seu redor. A cartografia é a ciência dos mapas. Elementos, título, legenda, escala, orientação e fonte. Tipos de físico, político e temático. Então, vou trazer aqui para vocês algumas atividades, apresentar também para vocês elementos constituídos no mapa que nós vimos nessa aula e responder algumas perguntas sobre localização e representação. E no mais, muito obrigado. Esse vídeo está sendo gravado pelo Zoom Workspace, porque eu não consegui rodar ele na plataforma Studio. Então, estou utilizando aqui o Zoom. E no mais, muito obrigado a todos.